Glória a Deus. A palavra está no livro de Mateus, irmãos. Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento. Santo Cordeiro de Deus. No capítulo 16, versículo 24, irmãos. Mateus 16, versículo 24. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz, suas cruzes. Glória a Deus. Todos encontraram, com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe para falar com as nossas almas nesta noite. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. O Senhor, irmãos, desde quando nos chamou dessa graça, a promessa dele para a nossa alma, irmãos, seria que nós enterrássemos um homem velho nas águas do santo batismo e levantar um novo homem, uma nova mulher. Por quê, irmãos? Porque ali, pela fé, que nós cremos na sua palavra, na salvação em Jesus Cristo, irmãos, que ficasse enterrado todo, irmãos, bendito é o nome do Senhor, os nossos desejos, irmãos, em cima dessa terra. Então sabemos que esta palavra aqui, como o Senhor vem falando, irmãos, para nós, irmãos, renunciar-se a si mesmo, ou seja, irmãos, deixar muita coisa, irmãos, aqui em cima dessa terra para nós servir a Ele. Aleluia, Senhor. Primeiro, não preocupar com tanta coisa que nós preocupamos. Porque se assim nós fizéssemos desde o começo dessa graça, irmãos, hoje nós estávamos muito adiante na fé. Nós estávamos mais preparados. Bendito é o nome do Senhor, mas sabemos, por causa da vaidade, irmãos, que foi enxertada em nós, cada um de nós levantemos, irmãos, e partimos para frente com um pensamento. Muitas das vezes nós não coloquemos o Senhor em primeiro na nossa vida, mas já fizemos um monte de projeto e não pedimos para o Senhor assinar os nossos projetos. E levantemos a cabeça e partimos pela fé, confiante, aleluia. Mas muitos planos não eram o plano de Deus na nossa vida.
Então nós arrumemos sofrimento, provações. E aí o adversário da nossa alma ainda aproveitava, irmãos, dessas situações para nos oprimir, para que a nossa caminhada viesse a ficar pesada, para nós desistirmos, irmãos, no caminho. Mas hoje, por esta palavra, dá para entender o quanto a mão do Senhor foi grande para com as nossas almas. Nós olhamos agora para o nosso passado que ficou e vemos perigo que passemos. Glória a Deus. Porque como meninos, criança, espirituais, bendito é o nome do Senhor, nós colocávamos um pensamento dentro de nós, às vezes não concordava nem com os pensamentos da esposa, ou a esposa com o do esposo, e falar, não, tem que ser assim, tem que fazer assim, vai dar certo. E de repente nós via algo, irmão, se desmoronando na nossa frente. Mas a mão do Senhor foi tão grande que nos guardou. Glória a Deus. Que nos protegeu em toda essa jornada. Ao nós não entender, irmãos, tudo aquilo que estava ao nosso redor, corremos um grande perigo. Santo é o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus trabalhou todo o tempo na nossa vida para nos segurar, irmãos, nessa graça maravilhosa. Porque sabemos que nós não estávamos discernindo a mão direita da esquerda mais. Se não fosse a misericórdia de Deus derramada e vim para tirar tudo aquilo que estava na nossa caminhada, as gaiadas de espinho, as pedras, aleluia, irmãos, tudo aquilo que embaraçava para nós andar. Nós andava um pouquinho, já cansava, porque muito tropeço tinha no caminho. Aí o sol esquentava, nós não entendia e falava, não, tem que descansar um pouco, tem que ir mais devagar, tomar uma água, dar uma respirada e continuar. Mas muitas das vezes, irmãos, o desânimo tomava a nossa alma. Glória a Jesus. Porque nós não estávamos entendendo, nós não estávamos discernindo. Glória ao nome do Senhor. Porque ao nós ler uma palavra como essa aqui, parece que era algo tão pesado na nossa vida. Santo Deus. Parece que era algo impossível de se fazer. Quem quiser vir após mim, glória a Jesus, renuncie a sua vida e pega a tua cruz e siga-me. Se perder a sua vida aqui por amor de mim, ganhá-la. E se ganhar a sua vida aqui, perdê-la no reino da minha glória. Glória a Jesus. Aleluia! E os nossos pensamentos eram pensamento para salvar a carne, para aliviar esse corpo, aliviar a fadiga, a canseira, ganhar mais fácil, às vezes até tirar de alguém que não tinha. Glória ao nome do Senhor, que é um tempo para ser abençoado. Parece que tinha que ter mais, parece que tinha que granjear mais, e aquele que não tinha nada não era abençoado. Glória é o nome do Senhor. Mas nós vemos aqui, irmãos, por essa palavra, a mão de Deus, irmãos, bendito é o Senhor, passando uma régua sobre a sua obra. Aleluia, Jesus, colocando a sua carne, irmãos, lá embaixo e pegando a alma e fala, vem comigo. Glória ao nome do Senhor. Então veja bem como que nós olhávamos para as nossas provações. Muitos até pensavam, Deus não está na minha vida, olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Nós olhava como se nós tínhamos que ser bons e fala, não, eu não mereço isso.
não sabendo, glória ao Senhor, que para chegar nos pensamentos do Senhor Jesus na nossa vida, nós teríamos que aceitar as provações. Hoje nós vemos que quando somos provados, somos tentados, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, nós recebemos, irmãos, o consolo do Senhor. Somos consolados por Ele, bendito é o nome de Deus, porque Ele mesmo falou: o meu reino não é desse mundo, não é aqui que vós vai reinar. Aqui é lugar de provações, aqui é lugar, bendito é o nome do Senhor, de tentação. Aleluia, Jesus do Nazareno. Então isso, irmãos, quer dizer, para entender isso tudo aqui, só faltava nós, aleluia, irmãos, ler a palavra, bendito é o nome do Senhor, na luz de Deus nós entenderia ela. Porque hoje nós vemos que as provações, irmãos, nesse corpo está fazendo com que a nossa alma só cresça na presença de Deus. Hoje nós não tem mais aquele pensamento: eu estou um homem derrubado, porque algo está difícil para o meu lado. Não tem nada difícil. Não tem nada difícil, glória a Jesus. O Senhor está fazendo nós entender a forma de nós renunciar a si mesmo e pegar a nossa cruzinha e seguir. Glória a Deus. Glória, Senhor. E seguir a jornada, e seguir a caminhada, levando a cruz. Glória ao nome do Senhor. E hoje ainda o Mestre ajuda nós a levar a nossa cruz. Se for isso aqui carnal, irmãos, nós hoje, na vida que o ser humano vive em cima dessa terra, combate de todos os tipos, todos os jeitos, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor fez o quê? Ele pega a nossa alma e fala: eu vou tirar esse sentimento terreno que tem em você. Glória a Deus. Glória a Jesus, porque aí entra o sentimento de Cristo dentro de nós. Então aí nós passamos a ver, falando: nossa, mas o quanto é maravilhoso o que o Senhor está fazendo com a minha alma. E por que eu não adiantei isso muito antes? Por que eu não me preparei antes? Por que eu não ouvi o Senhor mais direito antes? Glória a Deus. Porque nós achava que nós ia fazer, ia acontecer e tudo ia dar dos nossos planos. Mas feliz é o homem e a mulher, aleluia, que os seus planos começam a dar errado e de repente você olha e fala: os planos de Cristo tá dando certo na minha vida, tá dando certo na minha alma. Porque se os planos nossos falhar e nós não concordar com os planos de Deus na nossa vida, aí nós vamos caminhar para a beira do pecado, para a beira do abismo. Mas aí nós vemos que é a mão do Senhor trabalhando. Olha, aí você passa a sentir o quanto é maravilhoso o trabalho do Senhor para com nós, tirando nós lá do fundo do buraco, lá do fundo do poço. Aleluia. Aí nós vemos que nós estávamos lá embaixo, tão profundo. E às vezes chegava dentro de uma igreja e achava que tudo era profetizar e falar em língua. Às vezes nem estava entendendo o que o Senhor mandava. Santo é o Cordeiro de Deus. E ali, bendito é o nome do Senhor, devido à fome na alma, nós queria fazer algo para o Senhor, mas não sabia nem como fazer. Às vezes agíamos tudo errado, glória ao nome do Senhor, correndo o perigo até nisso para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Mas o Senhor, que é bom, falou: está chegando a hora, está chegando o tempo de eu abrir as vossas viseiras. Vós verão ao além, bendito é o nome do Senhor. Porque hoje nós vemos a gratidão
aleluia, do Senhor permitir algo nessa vida terrena para um trabalho lá dentro do que é precioso que está em nós, de algo que não se pode perder. Isso aqui um dia vai terminar, querendo não vai acabar. Veio do pó, para o pó volta. Santo é o Senhor. O novo, o velho, meia-idade volta. Glória a Jesus. E se não carregou a cruz e voltar, é conhecedor da doutrina, tropeçou na doutrina, glória a Jesus. Aí vai ficar lá, bendito é o Senhor, aguardando o juízo final. Santo é o Cordeiro de Deus. Renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Santo é o Senhor, porque Cristo veio, aleluia, para aqueles que creram na salvação no Filho de Deus, na sua palavra, para a redenção das nossas almas. Glória a Deus. Para escapar da tribulação que está aí nesse mundo, aleluia. Mas se morrer, escapa. Não, glória a Jesus. Uns vai lá para o túmulo, bendito é o Senhor. Outro vai ficar lá dentro e ali sendo atormentado pelo inferno a todo tempo, glória a Jesus. Mas os que renunciar e tomar a cruz e seguir o Filho de Deus, bendito é o nome do Senhor, esses não vão para o juízo final, mas vão para uma glória com Ele em nuvens. Aleluia, Jesus. É a diferença, glória ao Senhor. É o Salvador que veio para aqueles que creram, abraçaram a sua voz e seguiram sem desanimar. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Ah, mas como que está a minha vida? Olha o que eu estou passando. Olha a dor que eu sinto. Glória a Jesus. Não importa, se fosse assim, nós não estaríamos atrás dessa tribuna pregando. Aleluia. Porque o Senhor derramou um bálsamo na nossa vida. Aleluia. Congelou essa carne. E as dores hoje nós passamos por cima delas. E nós estamos carregando a nossa cruz do sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Porque bendito é o Senhor, se for olhar não dá conta, não tem como carregar. Mas o Senhor falou, eis que eu estou à porta e te ajudo. Glória a Jesus. Aí muitos estão em cima dessa terra, mas eu fui crente tantos anos. Olha a minha situação, saí de dentro de um templo, hoje estou enfiado dentro de uma casa. Bendito é o nome do Senhor, para um lado parede, para outro. Glória a Jesus o Nazareno. Se você renunciou, aleluia, a tua vida em cima dessa terra, não tema onde tu está. Bendito é o Senhor. Não tem parede para o Senhor, aleluia, para segurar Ele na tua vida. Não tem telhado, não tem teto, glória é o nome do Senhor. Ele estará presente na vida daqueles que o crerem e guardar a sua palavra. Ele somente falou, renuncia e siga-me. Glória ao nome do Senhor. Não jogue a sua cruz. Temos que entender a cruz que Cristo nos deu para levar também. Porque senão alguém vem colocar cruz nas nossas costas para nós levar. Aleluia, mas hoje com a visão que Deus nos deu, glória ao Senhor, nós joga tudo essas coisas aí que não é de Cristo, que não é nossa, e nós só vamos levar aquilo que Ele permitiu. Glória a Deus. Não, daqui a pouco está levando bagagem, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, de tropeço na tua vida, que não foi o Senhor que colocou na tua vida, aleluia. Mas se algo assim aconteceu, clama o meu sangue hoje, saia daqui liberto por essa palavra, e fala, Senhor, eu vou levar a tua cruz que o Senhor permitiu. Bendito é o nome do Senhor, me ajuda, porque eu quero ser um vencedor.
Então isso aqui nós não vamos vencer com as nossas forças. Não é com a força desse corpo, não é, bendito ao nome do Senhor, nem com a nossa força espiritual, mas com a força de Cristo em nós, nós vamos carregando essa cruz. Porque daqui para frente o sobrenatural tomará a nossa vida, tomará as nossas almas, aleluia, como o Senhor já vem tomando, glória ao nome do Senhor. Algo que nos afetava hoje não afeta, algo que nós olhava e falava, eu tenho que correr e resolver isso aqui, não precisa nós resolver nada. O Senhor resolve tudo. O adversário queria nos enganar, vinha com alguma coisa e nós achávamos que tinha que ser valente lá resolver. Não, isso aqui não pertence para mim. Nós só bate o olho hoje e vira as costas e fala, você arrumou isso aí, você coma, glória ao Senhor. E de repente nós estamos na comunhão em paz, daqui a pouco o Senhor passa e tudo fica no lugar e nós estamos dando glória a Deus. Porque algo está querendo vir até nós para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão em Cristo, para nós não acessar o sobrenatural na nossa vida, aleluia. E sem o sobrenatural daqui para frente ninguém vai conseguir guardar esses mandamentos aqui. Santo é o Cordeiro de Deus, porque a terra está contaminada, tudo. A água está contaminada, o alimento não tem os nutrientes que esse corpo precisa, mas eu tenho nutriente para mandar da minha glória. Você vai me servir até o dia determinado por mim na terra. Eu te alimento esse corpo, eu faço você ficar de pé, glória ao Senhor. E você vai, glória a Jesus, levar o testemunho de Cristo até a última hora sua em cima dessa terra. Aleluia, pelo poder da palavra, pelo poder do sobrenatural, pelo poder da rede, poder do anjo, glória a Jesus. Por isso o Senhor falava, somente os que crerem em mim triunfarão nesses últimos dias. Porque sem crer nós não conseguimos agradar a Deus. Isso aqui foi uma escolha que o Senhor jogou, irmãos, sobre todo este mundo, para aqueles que às vezes queriam, aleluia, entrar no meio do povo de Deus e ali se passar por cristão, aleluia, o nome do Senhor. Nem aqui você não se passa mais dessa forma, muito mais para você subir lá no céu, porque lá você não vai entrar daí. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Só os limpos de mão e puros de coração. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não estamos pregando sobrenatural para dizer que nós somos isso, somos aquilo, somos mais do que alguém. Não, foi o Senhor que nos prometeu para nos livrar deste mundo. Porque o adversário vinha, irmãos, com as propostas que hoje não dá nem para olhar nela. Aí às vezes nós na simplicidade caímos nas propostas dele. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor abriu os nossos olhos. E tem hora que sabe aonde está a nossa vitória? Glória ao nome do Senhor. Ele arruma as pataquadas dele lá fora. Quando pensa que não, aí ele acha que vai chegar até nós e nós vamos envolver naquilo. Nós só olhamos e ficamos olhando e aquilo vai se desfazendo na nossa frente e nós continuamos na mesma paz que nós estávamos com Deus. Porque é o poder de Deus, igreja. Nós estamos pregando isso aqui, sentindo e vendo isso acontecer na nossa vida todo dia. Não temos um pingo de dúvida dessas coisas. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor manda essas palavras, irmãos, para tirar mais ainda a cegueira da nossa visão e colocar nós um pouco mais alto junto com Ele. Então hoje a nossa alma é festa. Não precisa aqui estar tomado, pulando aqui na linguagem, tudo para ser festa, não. Bendito é o Senhor, esta palavra entrando dentro de nós, na comunhão que nós estamos aqui. Nós vemos que os anjos estão todos cheios, glória ao Senhor, porque nós sabemos que essa palavra, ela não vai sustentar nós até terminar o culto só, não. Essa palavra vai nos sustentar amanhã, ela vai nos sustentar depois de amanhã. Glória ao nome do Senhor, porque estamos ligados em Cristo e a hora da necessidade Ele aparece automaticamente.
Por isso que Eliseu tinha ousadia de falar com Deus. Falar: Senhor, desce-te agora e fere essa gente de cegueira. Glória ao Jesus o Nazareno. Aleluia. É essa a visão que o céu abre na nossa cabeça. Senhor, desce-te agora. É um pensar, é um bendito é o Senhor, um toque na tua mente. Aleluia. E tudo está acontecendo ao teu redor. Deus não vai vir, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, de tartaruga não. Glória a Jesus. É como um relâmpago. Bendito é o nome do Senhor. Do Oriente, irmãos, santo é o Cordeiro de Deus. Um relâmpago na nossa vida. Do nascente até o poente. Glória a Jesus o Nazareno. Então nós temos alguma coisa para duvidar do Senhor? Santo é Deus, irmãos. É já, é o Deus do já. É esse Deus que nós estamos pregando aqui hoje. É o Deus do já. Você vai clamar por Ele. Bendito é o Senhor, numa ordem mental. Não vai precisar nem abrir sua boca, dependendo da necessidade. E Ele vai se manifestar. Santo é o Senhor. Então vale a pena renunciar-se a si mesmo. Pegar a cruzinha e erguer ela e falar: Senhor, me fortalece o meu braço, a minha perna, para me continuar a jornada levando a minha cruz. Não vamos jogar nossa cruz por nada. Se alguém, bendito é o Senhor, passou na tua mente de largar sua cruz, você fica sabendo que sem ela você não vai chegar até o final. Você precisa levar ela, carregar ela. Ah, mas eu não estou entendendo a forma que o Senhor mexeu. Glória a Jesus. A forma que o Senhor mexe na nossa vida no momento nós não entendemos. Ao passar dos dias, começa a surgir. Fala: olha quanto o Senhor foi bom. E no momento eu fiquei sem entender nada, sem saber nada. Glória a Jesus o Nazareno. Então o Senhor não permite nada. Bendito é o nome do Senhor, irmãos, que nós não venhamos a aguentar. Tudo aquilo que Ele permite, Ele sabe a medida que nós possamos aguentar da nossa prova. Santo é o Cordeiro de Deus. Como que Ele enviar uma coisa que é saber que nos matar? Ele não aguenta isso aqui, eu vou mandar. Ele não vai aguentar. Não, Ele manda um pouco a menos do que nós aguentamos. Glória ao nome do Senhor. Para nós ir para o joelho, para nós ir chorar nos pés dele. Irmãos, a coisa mais deliciosa que tem é chorar nos pés do Senhor. Chorar nos pés do Senhor não é só quando nós ajoelhamos, não, irmãos. Aleluia, vamos ficar lá clamando para o Senhor visitar. Não, se for preciso, faça assim. Aleluia, mas hoje nós cantamos um hino 2, o Senhor já entra na nossa alma. Glória a Jesus o Nazareno. E o Senhor já começa a trabalhar com a nossa alma. Tem vezes que nós chora, derrete na presença de Deus. Aleluia, porque a presença dele é muito forte. Aleluia, é uma alegria muito grande que essa carne aqui, ela não tem estrutura para entender a presença de Deus. Então ela se derrete. Tem hora que ela chora, tem hora que ela, de várias formas. Bendito é o nome do Senhor. O importante é que quando, irmãos, nós estamos na fadiga, que hoje o Senhor não está permitindo nem nós se afadigar durante o dia mais. Confesso isso para a igreja. Aleluia, não é porque somos bons, não, é porque Cristo é bom. Ai de nós sem o Senhor Jesus em cima dessa terra podre. Glória é o nome do Senhor. Que alguém pega a verdade e transmite ela como uma mentira. Santo é o Cordeiro de Deus. Ai de nós. O Senhor já está nos escondendo desse mal, porque quando o inferno abre a boca para desfazer o que é Deus na nossa vida, aleluia, nós já entendemos ao mexer dos lábios, e aquilo não entra no nosso coração, porque o nosso coração está voltado a Cristo Jesus.
Não estamos mais buscando somente cura para essa carne. Temos o direito sim, porque se sabemos que é uma flecha do inferno nessa carne, nós podemos clamar o poder de Deus e Ele nos liberta. Glória a Jesus o Nazareno. E se for para purificação, nós mesmos no sono profundo vamos falar: não, Senhor, eu pedi em carne a cura, mas aqui eu não quero, porque eu quero te ver logo. Aleluia, Jesus o Nazareno. Então o inferno não tem poder de enganar o seu povo mais em cima dessa terra. Porque o que não entendemos aqui, que não passa para o nosso cérebro, aleluia, no sono profundo, bendito é o nome do Senhor, o Senhor está trabalhando. O Senhor está nos escondendo. Aleluia, Jesus o Nazareno. Santo é o Cordeiro de Deus. O Senhor está fazendo grandes obras com a nossa alma. Grandes obras. Aleluia. Tem hora que nós nem imaginamos, de repente o Senhor nos mostra um anjo para nós. Aleluia. Tem hora que mostra alguma coisa do céu e nós olhamos e falamos: Senhor, o que é isso aqui? É muito glorioso, é muito precioso. Eu não estou nem entendendo, Senhor, o que é isso aqui. Aleluia. Para quê? Para alimentar a fé, que é pouca dentro de nós, que o Senhor sabe que nós estamos nesse corpo de carne propenso para o erro, então Ele está aumentando a nossa fé aos pouquinhos. Aí chegou num limite que você não vai negar a Deus mais por nada. Se alguém pegar e arrancar uma espada e falar assim: você vai negar a Cristo, você vai falar: não. Glória a Deus. Porque o que Ele tem para mim é precioso. O que nós esperamos em cima dessa terra, igreja? Glória ao nome do Senhor. O que nós vamos esperar de bom? Se até hoje, glória a Jesus, o que aconteceu de bom foi o Senhor nos dar vida e nos conservar até agora. Porque se nós perdesse direito aqui, um dia de choro vai ser como 1000 anos na nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Só sabe aquele que perdeu o valor que nós estamos somando aqui agora. É como alguém que tem a joia na mão, às vezes nem valoriza a joia porque ele sabe que está segura na mão. Mas aquele que perdeu sabe o que você está segurando na tua mão, porque ele tinha e agora não tem mais. Então ele fala: olha, se ele soubesse, se ela soubesse o valor disso aqui, ela cuidava um pouco mais. Não deixava alguém ficar vendo. Olha só, aleluia, uma joia tão preciosa assim, destampada. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, Ou alguém que não tem, que não consegue nem imaginar o valor. Santo é o Cordeiro de Deus. Por isso o Senhor tem preparado esses cultos. Não é para nós vir aqui ver os irmãos que pregam, não. Não é para nós vir aqui: eu vou lá porque... Não, nós temos que arrancar das nossas enfermidades o louvor, das nossas tristezas, das nossas angústias. Glória ao nome do Senhor, e honrar Cristo acima de todas as coisas. Honrar sua morte, o seu sangue que Ele nos deu. Deu pelas nossas vidas para salvar a nossa alma. E hoje estamos na mão do Senhor. Nós não somos nem dignos, aleluia, de tanta coisa boa que o Senhor está fazendo, tanta promessa gloriosa cumprindo na nossa cabeça. Nós tão pequenininho, não sabia nem louvar o Senhor, nem fazer a vontade dEle, recebendo algo tão imensurável de grande. Como que paga isso tudo que nós temos para dar o louvor, a humilhação, chegar e falar: Senhor, estou aqui,
Sabe, o humilhado é aquele, ele humilha ali, ele está falando assim: ah, Senhor, eu arrependi de tudo aquilo que eu fiz. Por isso eu estou aqui humilhado, Senhor. Estou aqui derretendo. Porque tudo aquelas coisas que eu fazia hoje, eu queria, Senhor, ter feito tudo ao contrário, em coisas boas para o Senhor. Mas eu não sabia, Senhor. E hoje eu estou aqui derretendo. Igual gelo quando bate o sol, derretendo tudo, virando água. Senhor, quero virar água na tua presença. Aleluia! Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder de me purificar e pegar essa água e levantar um bom soldado preparado para ir morar contigo na tua glória. Nós vamos ver coisa assombrosa em cima dessa terra. Vamos ver coisa de assustar também. Vamos ver coisas grandes e maravilhosas que o nosso Deus tem nos preparado para nos segurar com vida aqui. Não vamos cessar de pregar Jesus Cristo. Não vamos deixar de pregar a rede de Deus. Não vamos deixar de pregar o sobrenatural. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, porque essas coisas estão entranhado dentro das nossas almas. Renunciar a Cristo é forte mesmo. É forte mesmo. Tem que renunciar. Falar, eu não sou ninguém nessa terra. O Senhor é grande na minha vida. Isso é uma renúncia. Isso é você falar: eu não vivo para esse mundo. O que é que você tem de viver para o mundo? Você tem que viver para o Senhor Jesus. Esses que vão morar com Ele, esses que vão, bendito é o nome do Senhor, subir com Ele, esses que vão para o sobrenatural. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que reconhece que essa carne aqui é pó. Pó, simplesmente pó. Nem foi pegado a terra para fazer o homem. Ali pegou o pó da terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um pó. Você pega pó e joga para cima e assopra ele. Você não sabe nem para onde que vai. Se for terra, você joga e ainda dá para catar ela. Falou, opa, tá aqui. Vou juntar esse montinho de terra aqui. Então nós somos pó. Isso aqui vai voltar lá para o pó. Glória a Jesus o Nazareno. Mas tem algo aqui dentro que, se for fiel, vai voltar para Deus. Vai voltar para Deus que o deu, que fez. Glória a Jesus. Aleluia. Vale a pena ou não vale nós renunciar a essa vida? Renunciar é nós não querer ganhar aqui. É tudo eu tenho que ganhar aqui. Não, eu quero ganhar tudo lá no céu. Aqui eu não quero ganhar mais nada, Senhor. Eu quero ganhar a vida eterna. Já tá bom. Aleluia. Se o Senhor falar amanhã eu bato o martelo, na madrugada agora eu te levo amanhã, amém, Senhor. Se eu tiver preparado, me leva mesmo. E se eu não tiver, Senhor, e eu tenho a missão para cumprir, me encha de força para mim até o último dia com ela. Não te negar por nada. Nem que você precisa arrastar uma perna, nem que seja preciso enfrentar o que for preciso. O sobrenatural está aqui para nos ajudar. Glória ao nome do Senhor. Não estamos pregando fantasia para a igreja, estamos pregando algo que está acontecendo nas nossas vidas. Aleluia. E não tem mais o que nós pregar, é isso aqui mesmo. É igual Paulo falava: Santo é o Senhor. Paulo falava assim: não cessemos de dizer as mesmas coisas. Que coisa? De Cristo, da doutrina do Senhor Jesus. Então todo dia que estava no templo, estava falando o que? De Cristo, as mesmas coisas. Nós vai falar o que? Ou nós estamos aqui querendo algo acima de Cristo? Não, nós queremos morar no céu por Cristo. Se não for por Cristo, nós não vai. Se nós querer receber as coisas, irmãos, que Deus tem lá, intocável, sem ser por Cristo, nós nunca vamos receber nada. Foi entregue tudo na mão dele. Está aqui, meu filho.
Aleluia. Então às vezes nós queremos coisas muito grandes, sendo que nós não estamos fazendo as pequenas. Então sem Cristo nós não vamos conseguir. Mas com Ele na nossa frente, bendito é o nome do Senhor, não vai ter barreira para nós não passar. Não vai ter barreira. Não vai ter montanha para não subir. Não vai ter atoleiro para não passar. Não vai ter água que não passa. Tudo com Cristo nós passamos. E o dia que nós perder essa fé para pregar aqui, não adianta nós subir aqui mais. Aí nós podemos caçar o último banco e falar: Senhor, tem misericórdia da minha alma, e eu vou abrir os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Aleluia, Jesus. Porque se nós pregar o que nós não tem sede aqui, não adianta. Nós temos que ter sede. Aleluia. Por isso o Senhor fala: aquele que prega, ele coma primeiro da palavra para pregar. Então nós temos que sentir essa alegria para pregar para a igreja. Porque senão como que nós prega? Pregar uma coisa que nós não sente, uma coisa que nós não vê. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor está acelerando essas coisas. Porque, bendito é o nome do Senhor, porque muitos estão perdendo a fé por aí. Porque, não estou vendo Deus operar nisso, Deus operar naquilo. E tem muitos que não vai ver mesmo. Não vai ver, como Tomé. O Senhor Jesus apareceu lá na casa fechada. Glória ao nome do Senhor. Ali entrou lá dentro: a paz seja convosco, amém. Ali, glória ao Senhor, teve com eles, conversou com eles, se ausentou. Tomé chegou e ali falaram: Tomé, você não sabe o que aconteceu. O Senhor Jesus esteve aqui. Não acredito. Não. Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Não, ele não esteve aqui não. Eu só creio se eu tocar nos cravos das mãos e no seu lado aonde foi furado com a lança. Glória a Jesus o Nazareno. Aleluia. Depois o Senhor se apresentou. Tomé estava lá no meio de novo. Santo é o Cordeiro de Deus. E agora, Tomé, tu crê ou não crê? Eu creio, Senhor. Toca aqui, Tomé, nos cravos. Toca aqui no meu lado agora. Santo é o Senhor. Seja crente, Tomé, e não seja incrédulo. Bendito é o nome do Senhor. Os incrédulos não vão entrar nas moradas de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tomé depois teve que recorrer sua alma e crer no Senhor Jesus, se converter, para depois ele partir com ele para a sua glória. Aleluia. E o Senhor mandou sua palavra aqui para nós abrir os nossos ouvidos espirituais, como um soar de trombeta, e falar: a voz de Deus tocou na minha alma mais uma vez, para me livrar de toda a perdição em cima desta terra. Esta é a palavra, os conselhos. Deus seja louvado. Amém.